Alô, Brasil, alô, universo, alô, mundo, alô, todas os multiversos espalhados por esse imenso universo. Está entrando no ar mais um Teorias Tonianas, um programa que eu faço para aliviar a tensão da Covid. E hoje o tema vai ser Raul Seixas, o cara que me influenciou. E para isso eu vou botar uma musiquinha aqui, ó. 4, 3, 2. Opa! Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Ih, tá dando problema aqui na trilha. Vai lá. Não vai a lugar nenhum. É. Não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, Não funcionou. carimbado, avaliado, rotulado. Minha internet deu um problemazinho aqui, mas vamos lá. Eu começo o programa de hoje falando sobre a influência que eu tive com o Raul Seixas. Hoje, Raul Seixas faz 30 anos de sua imortalidade. Quando esse indivíduo se imortalizou há 31 anos atrás, esse cara que vem trabalhando aí, a sua música, a sua obra está aí disponível para toda uma geração. Então, eu vou falar sobre a influência dele na minha experiência humana, que foi uma coisa muito interessante. Eu tive várias fases com o Raul Seixas. 3 fases assim que eu posso pontuar, que foram primordial para entender como a obra dele impactou na minha experiência humana. E são coisas assim muito interessantes. Então, como eu vou falar de influência, ele me influenciou muito. E a minha primeira fase que eu tive com ele foi justamente aí que deu errado aí na música, e foi a música Pluct Plact Zum, que foi uma persona que veio substituir o Zico. Eu falo de 1983. Tipo assim, eu tenho essa cara de garotão, mas eu já sou meio cascudo. Então, eu lembro lá que em 82, 81, o Flamengo foi campeão mundial, então eu tinha a maior veneração por Zico. Zico era meu ídolo, Zico era meu ídolo. E vai que, de repente, numa sexta-feira, eu assisto um programa chamado Pluct Plact Zum, e esse cara surge nesse programa, cantando uma música. Eu nem sabia quem era Raul Seixas, eu tinha 8 anos de idade. Mas aquela coisa daquela letra do tal do carimbador maluco me deixou muito empolgado. Falei, caraca, que som é esse? Que roqueira é essa? Que música é essa? Isso aí eu tinha 8 anos. E dali para lá, daí em diante, minha vida começou a ter uma guinada. Tipo, depois ele gravou um compacto que tinha uma música chamada, que ele até fala, Lua Cheia, que foi tema de novela. Então foi um movimento muito interessante para mim, essa influência que teve nessa primeira fase dele. E daí era aquilo, todas as festinhas tocavam Raul Seixas, todas as festinhas tocavam Carimbador Maluco, e eu fiquei muito, vamos dizer assim, era uma influência muito grande para mim. E essa influência era muito positiva. Mas aí eu fui crescendo, fui passando os anos, 83, 84, 85. E aí vem a segunda, vamos dizer assim, a segunda influência dele foi quando ele grava o disco junto com Marcelo Nova, o Panela do Diabo. E aí eu já tinha meus 14 anos, então já tinha uma compreensão um pouco maior do mundo. E uma música ali que me deixou muito intrigado foi Carpinteiro do Universo. Cara, aquela música, a primeira vez que eu ouvi o disco, e essa música soou muito para mim. Eu não entendia, não compreendia muito bem o que significava ser um carpinteiro do universo. Mas tinha uns versos ali que me deixava muito entusiasmado, quando dizia que o meu egoísmo é tão egoísta que no auge do meu egoísmo é querer ajudar. E eu
peguei 14 anos, na época 13 anos, e como eu sempre fui uma pessoa que sempre me liguei muito na questão de entender, de me influenciar, porque eu acredito muito nessa questão de influência. Eu sempre me deixei influenciar por tudo, então eu tenho várias pessoas em vários determinados momentos da minha existência, eu me deixei influenciar por algumas pessoas. E especificamente nesse ano, 88, 89, eu estava muito começando a ouvir rock and roll, então tinha toda aquela influência do rock Brasil aí, com as bandas pop aí, de rock, Capitão Inicial, Camisa de Vênus. Então, quando eu escuto Panela do Diabo, eu falo assim, caraca, tem alguma coisa muito interessante aí. Não só essa música, mas Nut também me deixou também assim muito perplexo. E aí foi passando, aí começa uma fase muito interessante, que aí eu começo a me tornar um adolescente. E aí eu começo a andar com a galera do fundo do quintal da escola. Aí eu comecei a sentar no fundo da sala, comecei a me tornar aquele aluno, vamos dizer assim, rebelde, mas só que eu era um rebelde, mas eu estudava. Eu tirava uma onda, era bom aluno, tinha boas notas, mas eu gostava de andar com a turma do barulho. E aí, conforme eu comecei a andar com a turma do barulho, surge uma coisa muito interessante. Muitas pessoas entendem, mas outras não. Isso aqui, ó. A pirataria que se tinha na época, os torrents, essa parada toda, era tudo feito por aqui. Então, a obra do Raul Seixas que chegou a mim, ela chegou por fitas cassetes. Uma coisa muito interessante. As fitas cassete me faziam me sintonizar com o mundo. Isso era uma coisa muito interessante, porque foi ali que eu comecei a ter contato mesmo com a obra dele. E daí eu comecei a encontrar um repertório muito vasto. Tipo assim, comecei a escutar os clássicos dele, mas o que mais me entusiasmou tanto assim e me deixar influenciar pela obra dele foi justamente as músicas que era um lado B, tipo Rock do Diabo. O Rock do Diabo era uma rebeldia. Falar de diabo naquela época, caraca! Isso era muito legal, era muito divertido. Mas era uma diversão. Então tinham músicas, tipo assim, quando eu ouvia a Dentadura Postiça, vai cair, aquela coisa toda do regime militar, de uma sátira. Isso tudo me fazia bem pra caramba. E era uma coisa, era cult. Gostar de Raul Seixas na década de 90 era uma coisa muito interessante, porque 15 anos, 16 anos, eu sabia cantar todas as músicas dele, ia a shows, ia a vários eventos assim que tinham tributo a Raul Seixas, eu lembro do Baú do Raul, entendeu? Então, era uma influência muito grande. Mas aí, conforme a gente vai evoluindo, com todo esse processo, veio a música Sapato 36. Essa música, para mim, foi uma música que me ajudou muito naquele momento de vida. Era uma música de conflito geracional, porque sempre eu dizia assim, eu calço E37, meu pai me dá 36. Dói mais no dia seguinte, aperto o meu pé outra vez. E isso tudo era muito, vamos dizer assim, natural, era muito humano. Os conflitos com os pais naquela época, porque a gente estava vivendo vamos dizer assim, um pós-ditadura, vamos botar 8, 10 anos depois da ditadura, os pais viveram na repressão, e eu fui criado num mix de semi-repressão com liberdade, então tinha muito conflito, e essa música me ajudava muito a me equilibrar, porque ela trazia essa parada toda de entender como funcionava como eu poderia me relacionar com meu pai. E isso era foi uma música muito forte, que marcou muito a minha vida. E tem todas as músicas de protesto dele nessa fase. Então, essa fase que eu vivia, essa essência do Raul Seixas, nessa minha experiência humana, era muito ligada à questão de rebeldia, de questionamento, de questionar as verdades absolutas que tinham. Ele me ajudou muito a entender os filósofos, então fui entender muito a obra dele, então estudei filosofia por causa disso, não faculdade, mas estudei filosofia
para poder compreender a mensagem dele, que era uma mensagem muito forte para aquela época. Estou falando que o cara viveu na década de 70 e 20 anos depois as músicas dele arrebatavam muitos jovens que eu vivenciei. Então a gente vivia aí um período aí de plano real, um período de transição entre a saída do Collor e a entrada do Fernando Henrique Cardoso, uma incerteza num país muito grande. Então era interessante a influência que ele trouxe para mim, de entender todo esse pensamento. Então, a música dele, como influência, foi algo assim magnífico de conhecer. Mas só que nessa fase, era a questão do mito. Isso era uma coisa muito interessante, porque ele era um mito, e eu não conhecia a história dele. Eu não sabia quem ele era como humano, porque eu conhecia as obras dele através de uma fita demo, das fitas cassete que circulavam na região. Depois eu tive condições de ter toda a obra dele, então consegui ter todos os discos dele. Depois de vender o disco dele para poder gravar a minha fita demo, mas eu tinha todo um arsenal dele, assim. Então eu conhecia as músicas dele, mas eu não conhecia a persona Raul Seixas. Eu não sabia quem ele era, o humano. Então eu conhecia o mito e eu vivi com essa questão do mito, através de todas as coisas. Eu lembro que, vamos dizer assim, a primeira namorada que eu tive, sério, lá meus 17 anos, a gente tinha essa música, Coisas do Coração, que era como se fosse a nossa trilha sonora, quando a gente se tornar a rima perfeita, e assim virarmos de repente uma palavra só, com um nó que nunca se desfaz, famintos um no outro como canibais, paixão e nada mais. Então era uma música que marcou muito essa minha fase aí de estudo, de decisão da vida adulta. Então, essa fase dele, a fase do mito, me estimulava muito, porque quando eu estava muito triste, eu me apegava em Tente Outra Vez. E vem toda aquela narrativa, tente, não diga que a canção está perdida. Isso me impulsionava a me desenvolver muito mais. Então, a influência do Raul Seixas nessa fase da minha vida, vamos botar aí na década de 90 como um todo, de 91 até 2000, foi uma coisa suntuosa. Mas não era assim, eu não me influenciava pela persona dele, eu me influenciava pelo que ele dizia. E aí tem uma coisa muito interessante que ele falava, uma música que é: antes de ler o livro que o Guru lhe deu, você tem que escrever o seu. Aquilo sempre, até hoje, essa frase me norteia. Antes de ler o livro que o Guru lhe deu, você tem que escrever o seu. E isso me marcou muito, porque eu sempre fui assim. Então, eu sempre procurei fazer meu pensamento, tentar fazer a questão da vida perfeita. E dessa música tem questionamentos muito grandes, porque ele faz muita pergunta, e é isso. Então, esse questionamento que ele teve, eu não encontrei em quase nenhum outro artista da época. Assim, uma coisa natural. E aí vem uma terceira fase com o Raul Seixas, que é uma fase, vamos dizer assim, que eu entro numa questão de epifania com ele, através dessa música Geração da Luz. Mas antes de eu conseguir compreender essa música, tem o documentário do Raul Seixas, que nesse documentário, feito pelo Walter Carvalho, em fase 3, e aí eu já tinha uma linguagem, já tinha estudado linguagem cinematográfica. Eu fui no cinema assistir. Eu lembro que eu fui ali no Itaú, no Espaço Itaú, ali na Praia de Botafogo, e não tinha ninguém na sala, só tinha eu. Falei, opa, que beleza, aquele telão inteiro para mim, só eu sentado. Eu lembro que foi assim a hora do almoço, 1, 2 horas da tarde, que eu sempre gostei de assistir filmes nesse horário, que eu não gosto muito de cinema cheio, eu gosto de cinema vazio, sei lá, alguma coisa muito interessante. E eu fui assistir o documentário. E eu fiquei muito puto quando saí do documentário. Eu falei assim, caraca, cadê o mito? Cadê aquele cara grande, aquele cara que tinha ideias? E o documentário em si mostrava
o lado humano do Raul Seixas daquele que eu não conhecia. Isso me marcou muito, porque eu falei assim, bicho, cadê? Pô, você viveu essa vida aí louca, aí, essa vida totalmente complicada. E aí, depois de um tempo, eu saí do cinema, pá, meio puto, pá, aquela coisa toda, no mito. Aí depois eu comecei a parar para refletir, porque da questão do processo de entender a influência do Raul Seixas, porque ela é progressiva, ela não para. As músicas dele são completamente atuais. A forma que ele pensa é atual demais. Tá entendendo? Então, isso tudo me trouxe assim uma angústia, mas depois que eu comecei a raciocinar, que eu comecei mesmo a ligar os fatos, eu falei assim, porra, brother, esse cara foi muito humano. Esse cara sofreu pra caramba. Esse cara foi como eu sofro, como você aí sofre, tá entendendo? Ele acreditou num sonho dele e foi lá e criou um mito. Então, isso tudo, essas 3 fases do Raul Seixas, e depois que eu consegui compreender essa terceira fase, que eu acho que foi a maior compreensão, foi quando eu comecei a entender mesmo e eu comecei a fazer uma releitura das músicas dele. Eu falei, sabe de uma coisa? Vou começar a fazer uma releitura com o olhar não do mito, da persona, mas eu vou olhar agora com o olhar do que isso pode trazer para a minha vida. E aí, nessa música, A Geração da Luz, tem uma coisa muito interessante que ele fala, porque Raul Seixas ele escreve umas paradas assim que talvez você se empolgue, como disse do Carpinteiro do Universo, que eu só fui entender 10, 15 anos depois. Geração da Luz, se eu não me engano, foi o segundo, foi uma música que estava no segundo programa do Plukt Pakt Zoom. Dá licença, Theo, por favor. Estava no segundo programa do Plukt Pakt Zoom e encerrava o programa. Só que aí ele canta assim, nessa frase, eu já ultrapassei a barreira do som, fiz o que pude, às vezes fora do tom, mas a semente que eu ajudei a plantar já nasceu. E aí ele completa, eu vou me embora apostando em vocês, meu testamento deixa minha lucidez, vocês vão ter um mundo bem melhor que o meu. Brother, se liga, o cara falou que ele fez o que ele pôde, às vezes fora do tom. Mas a semente que ele ajudou a plantar, ela já nasceu. E quem são essas sementes? Somos nós. Nós somos essa semente dele. Nós pensamos nisso tudo. Olha o Theo fazendo graça aí. Theo, por favor, filhinho, dá licença, Theo. Pois eu gosto de fazer programa ao vivo, que é melhor, porque essas coisas acontecem e mostram o nosso lado humano. Então, essa questão toda dele falar que ele já plantou, que ele já fez a plantação, que nós nascemos, a semente dele já germinou, somos nós. É pensar no que esse cara escreveu, no que esse cara disse, no que esse cara fez, tá entendendo? Isso é muito significativo. Por favor, Theo, por favor. Tá bom. Então, é isso. A influência que o Raul Seixas teve na minha vida foi justamente essa. Foi essa influência de perceber o lado humano. Então, as letras dele, se fizer uma boa releitura hoje, por exemplo, o Novo Aeon é uma música que mostra totalmente o nosso momento que nós estamos vivenciando hoje, político, social e o caramba, tá entendendo? Quando a gente vê aí tudo o que está acontecendo hoje, o cara já falou isso há um tempo atrás. Então, fazer uma releitura desse, comemorar esses 31 anos, eu não ia fazer nada hoje não, cara. Mas eu falei, tem que me sentir obrigado a fazer por causa dessa influência toda, homenagear. A única forma que eu tenho de homenagear uma pessoa que, mesmo não estando próxima a ela, mesmo não tendo vivido com ela, a mensagem dela passou. Eu acho que é isso que a gente tem que entender hoje, a nossa mensagem. O que a gente está passando para o mundo? O que a gente está passando para o universo? Quais as nossas dores, os nossos sentimentos? O que a gente pode oferecer de positivo para as pessoas? Então, isso tudo é algo crucial, tá entendendo?
nessa experiência humana. Então, o Raul Seixas é isso, ele me impactou muito mesmo. Dá licença, filho, por favor, Theo, por favor. Ele me impactou muito mesmo e é isso, gente. Eu vou terminando por aqui essa DEF3 aí, falando dessa epifania toda, desse processo inteiro que aconteceu. E é isso. Um forte abraço a vocês aí. Quem quiser chegar junto aí para somar no Groove, é só falar aí. Boa tarde aí. É nóis. Tchau.